Breaking News! O Brasil chega à marca nefasta de 500 mil mortos oficiais pela Covid. Pesquisa revela: a Covid no Brasil está mais jovem. E festa no asilo. A vacinação já salvou a vida de mais de 50 mil idosos no país. O importante é ter opção. O Brasil tem mais de 19 variantes em circulação neste momento. E os Estados Unidos anuncia um programa de 3 bilhões de dólares para incentivar a pesquisa de medicações para a Covid. É oficial. A variante Delta é classificada como a maior empata-festa do mundo e impede a abertura completa do Reino Unido. Eu disse festa para não usar outra palavra com F, você entendeu? E o Brasil bate o recorde de 2 milhões de doses de vacina aplicada contra a Covid num único dia. Senhoras e senhores, essa é a 10ª edição do Breaking News e eu já tô sem piadinhas para fazer no final. Vou ter que ler livros do Ari Toledo. Ari Toledo, pelo amor de Deus, metade das pessoas nem sabe quem que é esse cara. Ai, eu tô velho. Este é um recorde que ninguém queria quebrar. O Brasil chega ao marco de 500 mil mortos oficiais pela Covid. Aqui não tem piada. 500 mil. Nós somos um país com 2% da população mundial e praticamente 1/6 das mortes por essa doença. Isso indica muita coisa, até porque a gente testa pouco. É muito mais que 500 mil, gente. Muito mais. Só a posteridade vai conseguir olhar para trás e dizer qual foi o tamanho real dessa tragédia. Com certeza morreram muito mais de 500 mil só pela Covid. Sem contar aquelas pessoas que morreram de infarto, de câncer, de atropelamento e que não tiveram um atendimento médico adequado por causa da pandemia. Mas pare um segundo e pense que esse número, 500 mil, significa muito mais. São 500 mil vidas. 500 mil pais, mães, filhos, amores. 500 mil histórias que podiam ser lindas, maravilhosas e que foram interrompidas antes do tempo. Quantas pessoas, dentre esses 500 mil, tinham um destino brilhante, fadados a mudar a história do seu bairro, da sua cidade, quem sabe do seu país? Simplesmente são livros rasgados no meio, histórias as quais o vidro de tinta derramou-se sobre as folhas. São mortes, perdas, não tem mais nada para dizer além disso, só meus pêsames. O Brasil é um país mais pobre por causa dessas 500 mil vidas. Pesquisa revela: a Covid está mais jovem no Brasil. Bem, gente, isso não precisa nem ser dito. Cada vez mais a Covid está atacando os mais jovens no Brasil. Estou falando isso desde o meu Diário do Caos 2. E vocês vão ver que tem vários fatores. Os jovens estão começando a se expor mais, trabalhar mais, arriscar mais, negar mais a pandemia. Mas com certeza as vacinas também estão nessa jogada. Pra vocês terem uma ideia o que quer dizer essa estatística, dá uma olhada nesse gráfico aqui. O que esse gráfico mostra é que as linhas se cruzaram. Pela primeira vez, os mais jovens estão morrendo mais do que os mais velhos. Se a gente comparar no começo do ano, a média de idade das pessoas que têm Covid grave caiu de 62 anos para 52 anos. Nas mortes, a coisa foi maior, de 71 anos para 62 anos. Cada vez mais, quem está morrendo e quem está internando de Covid é mais jovem. E isso tudo tendo um aumento no número de casos e de mortes. Quer dizer, não é só que está morrendo mais jovem, está morrendo mais. Não é só que está pegando mais jovem, é que está pegando mais. E para piorar, o inverno ainda não chegou completamente. A Fiocruz já declarou: com a chegada do inverno, todos esses números vão estourar. Festa no asilo. Vacinação salvou cerca de 50 mil vidas no Brasil. É isso aí, gente. Mais uma vez, uma prova, ou melhor, uma pesquisa mostrando quanto o impacto da vacinação foi importante na população que mais morria de Covid. Uma pesquisa feita no Rio Grande do Sul pela Universidade Federal de Pelotas e Harvard University mostrou que, na faixa acima de 70 anos, teve uma diminuição absurda do número de mortes relacionados à Covid. Pela pesquisa deles, estima que cerca de 43 mil pessoas deixaram de morrer desde que nós começamos a vacinação nessas faixas etárias mais idosas. Isso, mais uma vez, é o poder das vacinas. A gente está conseguindo salvar inúmeras vidas com elas e vamos salvar ainda mais. É importante que vocês tenham isso em mente. Percebam que todo o esforço até agora para a vacinação dos idosos não foi em vão. Dá-lhe variante. O Brasil tem cerca de 19 delas circulando neste momento no país. Mas Adriano, 19? Tipo, a gente já tá o quê? Na ômega? Não, calma, gente. Entenda uma coisa. Aquela coisa de alfa, beta são para variantes preocupantes. Ou seja, aquelas variantes que já foram comprovadas em laboratório têm poderes a mais. Elas têm a capacidade de infectar mais as pessoas, ou a capacidade de vencer as vacinas, ou diminuir a eficácia delas. De uma forma ou de outra, a gente não tá falando de variantes preocupantes. De variante mesmo, gente, tem centenas. Mas, circulando no país, sendo capaz de infectar pessoas e ser estatisticamente relevantes, nós temos 19. Isso assusta.
Mas é importante vocês perceberem que se uma delas fosse muito mais poderosa que as outras, ela já tinha tomado conta. Em vez de 19, a gente teria 3 ou 4. Então, por enquanto, parece que todas que estão aqui são equivalentes. Cada uma consegue o seu espacinho, porque conseguiu ali um nicho ali, uma questão geográfica em outro lugar. Nós somos um país continental. Então, às vezes, até uma variante que seja meio boba, se tiver numa região específica, vai vencer. Ao mesmo tempo, eu imagino que a Delta de verdade no país, essas 19 vão desaparecer. E daí a gente vai perceber o que acontece quando a gente bota o Hulk no meio do galinheiro. Isso não fez o mínimo sentido. Tipo, Adriano, Hulk no galinheiro? Tipo, Hulk na caça-galinha? Ah, gente, esquece, vai. É 2h30 da manhã. Vai atrasar o chá da 5. Variante Delta dobra o número de internações e impede a reabertura do Reino Unido. Já assistiu o meu Diário do Caos 6? Se não, vai lá dar uma olhadinha. Pois bem, lá eu coloco o quão poderosa é essa variante Delta. Agora, você quer ter um dado mais prático? Pois bem, num país onde está vacinando pra caramba e onde você tem lockdown, como a Inglaterra, a variante Delta foi o suficiente para dobrar o número de internações. É mais ou menos assim. Das pessoas que pegam Covid, o dobro delas precisa de internação comparada com as outras variantes. Se de cada 10 pessoas só 2 internavam, com a Delta a gente está falando de 4. Isso é realmente preocupante. Para vocês terem uma perspectiva, se essa estatística se manter por aqui no Brasil, a gente tiver agora na terceira onda o mesmo número de casos que a gente teve lá em março, ao invés de 300, 400 pessoas esperando uma fila de UTI, a gente vai ter 800, 1000 pessoas esperando uma fila de UTI. Eu espero que aqui seja um pouquinho mais leve. Mas, óbvio, isso foi o suficiente para o premier Boris Johnson falar e diminuir o ritmo do qual a reabertura estava acontecendo na Inglaterra. Mesmo com todas as maravilhas que a vacinação trouxe para lá, ele quer mais pessoas vacinadas com 2 doses para conseguir fazer uma reabertura completa. O problema é que lá agora não tá faltando vacina, tipo, nunca faltou. Tá faltando a gente querendo vacinar. Vamos ver se eles vão conseguir convencer esse restantezinho da população a tomar uma vacina, porque essa variante Delta não é brinquedo. Dinheiro não é problema pro tio Sam. Estados Unidos anuncia um fundo de 3 bilhões de dólares para a produção ou desenvolvimento de drogas que combatam a Covid. Tá certo quando a gente fala dos Estados Unidos, esses números são tão grandes assim, mas é assim, um baita de um fundo. São 3 bilhões de dólares e qualquer empresa ou grupo pode pleitear uma fatia desde que ele esteja desenvolvendo uma droga nova ou até mesmo reposicionando uma droga antiga, desde que a pesquisa deles apresentem dados concretos e que mostrem resultados. Por isso, pessoal, está começando a diminuir os argumentos de quem defende certas drogas. Se você tem um grupo aqui no Brasil que defende uma droga qualquer, que eles dizem que eles têm muitos dados científicos que ela funciona, sei lá, vamos pegar uma droga qualquer, ivermectina, por exemplo. Se tiver um grupo de 10 pesquisadores aqui no Brasil que fala que o que falta para eles é incentivo, é dinheiro, é recursos, porque as grandes corporações, a Big Pharma, está impedindo que essas drogas muito baratas consigam chegar à população em geral. Esses 10 pesquisadores só precisam sentar a bundinha na cadeira, redigir um trabalho, um esqueleto de como eles vão provar que a ivermectina funciona e apresentar para o governo do Joe Biden. O Joe Biden vai pegar lá, não ele, né? Óbvio, né? Mas o pessoal lá da equipe que está vendo isso aí vai falar, isso aqui é plausível, pode produzir. E daí, se esse grupo conseguir demonstrar com dados concretos, científicos, que essa droga que eles escolheram, a tal da ivermectina, realmente trata a Covid, parabéns, eles estão milionários. Com certeza deve ter um monte de gente correndo agora atrás disso, né? Afinal de contas, não eram mais de 1000 trabalhos que provam que isso funciona? Não tinha até meta-análise? Gente, nunca pensei na forma mais fácil de ganhar dinheiro. É só pegar os trabalhos que estão prontos, pegar e repaginar e entregar, né? A coisa mais fácil do mundo agora é ficar milionário, né? Como é que é a produção? Não tem nenhum grupo brasileiro indo para os Estados Unidos para ganhar essa bolada, mas eles são bobos, eles não gostam de dinheiro? Eu não tô entendendo. Como é que é isso? Não é tão fácil assim ganhar? Ah, tem que apresentar dado concreto mesmo, tipo, tem umas regras, não é simplesmente pôr na internet. Tá certo, produção. Vamos tentar reposicionar alguma outra coisa? Eu tava pensando em algum remédio pra gota, sei lá, não tem alguma coisa aí? Para fechar, o número 10. O Brasil vence o recorde de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas num único dia. É isso aí, pessoal. Eu queria terminar essa edição, pelo menos com uma notícia muito boa. Pela primeira vez, o Brasil conseguiu aplicar 2 milhões de doses de vacinas de Covid num único dia. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso tem que ser feito aquela frase clássica. Multiplica, Senhor. Tem que ser 2 milhões todo dia. Como eu falei lá atrás, está começando a chegar ao ponto onde não vai mais faltar vacinas. O que vai faltar é pessoa querendo tomar ela.
Gente, vamos lá. Vamos fazer a grande corrente das vacinas. Tem que ser 2 milhões todo dia. 3, 4, 5 milhões. Cada dia agora tem que ser um novo recorde. A gente tem que mostrar para o mundo inteiro o que o SUS é capaz. O que o nosso país é capaz. Para isso precisa de 2 coisas. Doses de vacina. Elas estão chegando. Na verdade, 3. Segunda coisa. Equipe, capilaridade, postos de saúde, agentes de saúde. Isso a gente tem. E a terceira coisa são vocês. Pessoas lá no posto lutando, pedindo, brigando pela sua dose. Se você não tomou sua vacina, corra atrás. Procura a xepa, procura as doses remanescentes. Se cadastre pela idade. Corre atrás da tua dose. Não importa o que aconteça. Todo brasileiro tem que receber 2 doses de vacinas, ou então a gente não vai conseguir vencer essa pandemia. Se você já tomou sua primeira dose e está com medo da segunda, para com essa besteira. As complicações mais graves, os riscos são na primeira. Se você sofreu com ela, na segunda vai ser melhor. O que importa, gente, é o seguinte: foi o primeiro de muitos recordes que a gente vai vencer. A gente vai vencer essa pandemia. Basta que todos nós nos unamos num objetivo comum: vacinar o Brasil inteiro. E essa foi a edição do Breaking News dessa semana. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos para conhecer o Jornaleco do Dr. Derrame. E se você achou que ficou faltando algum assunto, alguma notícia que eu não comentei, pode colocar aqui nos seus comentários. Porque isso aqui chama Breaking News, mas eu não sou tão bom de novidade assim. Porque para mim, pra você ter uma ideia, um StarTAC ainda é um puta de um celular.